Fala, futuro cientista de dados! Seja muito bem-vindos aí à nossa aula aí de pré-processamento de dados. Vamos hoje aí falar sobre modelos preditivos, tá bom? Para que serve, como construir. E nessa aula de hoje você vai estar aí com a sua atenção ligada no 220, beleza? Show de bola! Vamos lá que essa aula hoje aí você vai entender quase tudo. E depois, por que quase tudo? Porque depois nós vamos aí para a prática, colocar a mão na massa. Exatamente, muita atividade aí para a gente estar aprendendo Machine Learning, beleza? Vamos para frente. Então, vamos falar agora aqui sobre o que são modelos preditivos, tá? E aí eu vou deixar aqui duas perguntas. Quantos clientes podemos conquistar nos próximos 3 meses? As fraudes aumentarão ou diminuirão nos próximos meses? E aí? Essas perguntas aí a gente está fazendo e você nem sabe do que é que se trata, não é verdade? Mas fica aí tranquilo que eu vou passar aqui para você agora o beabá do modelo preditivo, tá bom? Se liga só. Modelo preditivo é uma função matemática que é aplicada a uma massa de dados, consegue o quê? Identificar padrões ocultos e prever o que poderá acontecer, beleza? Então, modelo preditivo é uma função matemática. Lembra que na aula passada falamos sobre algoritmo? Beleza. Hoje eu vou falar de modelo preditivo. Depois você vai entender o que é que significa, entender não, você já vai saber o que cada um é, algoritmo, modelo preditivo, aí você vai entender agora o que é um Machine Learning, beleza? Beleza. Então grava aí, ó. Modelo preditivo é uma função matemática que, aplicada a uma massa de dados, lembrando que tudo que nós estamos falando aqui, estamos falando de dados, porque você vai se tornar um cientista de dados. Você vai trabalhar com dados. Daqui para frente, a sua vida vai ser dados, beleza? Então, se liga só, porque o cientista ele está no centro de tudo, lembra? O cientista ele está lá com o quê? Com os dados. E você é a ferramenta principal de uma grande organização. Show de bola! O que é que acontece? Modelos preditivos podem empregar uma função linear simples ou podem ser uma rede neural complexa. Então, eu trouxe aqui, ó, simplesmente uma função linear simples, né? Porque a função linear é o f de x. Lembra lá a matemática? O f de x ele vai que você vai traçar uma reta. Olha lá. Você traça uma reta linear, beleza? Ela pode ser uma função, certo? Um modelo preditivo, ou ele pode ser uma rede neural simples, olha aqui, rede neural, ou uma rede neural complexa, ou seja, o aprendizado profundo, beleza? Se liga só que quando a gente estiver trabalhando com Deep Learning, pode ser rede neural simples ou uma rede neural complexa. E o que é que acontece nessa rede neural aqui? Só para você entender, ó. Vou dar aqui só um beabazinho para você pegar o gosto. Aqui está o quê? Um input. O que é o input? A entrada dos dados, ó. Beleza, você entra com os dados, lógico, os dados já tratados, trabalhados, bonitinho. E aí o que acontece? A rede neural ela trabalha, ó. Pá, 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 pá. Ela trabalha aqui, ó. E aí depois que ela trabalha, depois que ela processa, o que é que ela faz? Ela libera o quê? O resultado, ó. A saída, ó. Beleza? Muitas vezes tem várias saídas e muitas redes neurais, muitas vezes a rede neural ela tem uma saída só, beleza? Exatamente, ela faz todo o processamento para entregar uma saída. E às vezes ela faz vários processamentos para entregar várias saídas. E aqui está o Deep Learning, que é o aprendizado profundo. Você tem lá os dados, a entrada com os dados, e você tem o processamento. Veja que o processamento ele já é muito maior numa rede neural simples, ele já requer muito mais coisas. E aí ele trabalha lá, processa, trabalha, processa. E cada um item aqui, ó, se você for analisar, cada um item desse aqui pode ser um modelo. Ele tem vários modelos para quê? Para ter aquela saída que você deseja, exatamente, de acordo com o seu modelo de negócio. Beleza? Deu para entender aí? Show de bola! Então, modelo preditivo
Pode ser uma função simples, pode ser uma rede neural simples ou complexa, tá bom? Show de bola, Maico. Então, ó, se liga só. Como se usa e constrói esses modelos preditivos? Agora você vai entender tudo. Ó, preste atenção. Eu tenho os dados, mais o algoritmo. O que é algoritmo? O passo a passo. É igual ao quê? Modelo preditivo. Eu tenho uma regra de negócios da minha empresa, não é verdade? Eu tenho as regras de negócio, mais os dados, mais os algoritmos, eu tenho máquinas preditivas. Olha, beleza. Então, os modelos preditivos, eles são o quê? Ele envolve dados mais os algoritmos, beleza? E a nossa máquina preditiva, ele requer a nossa regra de negócio específica, mais os dados corporativos, os algoritmos, que são o quê? O passo a passo, para criar o quê? Máquinas preditivas. Ah, Michael, eu agora entendi. Exatamente. E para você criar a máquina preditiva, o que é que acontece? Às vezes você vai pegar um modelo já preditivo. O que é um modelo preditivo? No Python, nós temos aí várias bibliotecas com vários modelos o que preditivos que nós vamos usar para quê? Para criar máquinas preditivas. Beleza? Beleza. Deu para entender? Show de bola, Michael. Deu para entender. Então, na construção de máquinas preditivas, a gente vai utilizar modelos já existentes. De acordo com o quê? De acordo com a nossa regra de negócio. Beleza? Beleza. E os modelos que existem, como é que eles existem? Eles existem aqui, ó, através dos dados, através do algoritmo, de funções matemáticas, do passo a passo. Ele entra aqui, ó, para quê? Para realizar, para sair um modelo preditivo. Beleza? Show de bola. Deu para entender agora como é que funciona todo aí o aprendizado de máquina, a construção de máquina preditiva. Show de bola. A gente vai continuar aqui no nosso beabá do Machine Learning. Então, qual a importância dos modelos preditivos? Beleza, vou trazer um exemplo aqui, um exemplo do sistema financeiro. O que é que acontece? Quantos clientes entrarão com processo judicial contra a instituição financeira? Meu filho, o que é que acontece? Existem processos aí contra as financeiras. Exatamente. Então, as instituições financeiras, elas são obrigadas pelas normas do Bacen. O que é o Bacen? Bacen é o Banco Central. É ele que regulariza, é ele que normaliza todas as instituições financeiras. Todas as instituições financeiras prestam contas para quem? Pro Bacen, pro Banco Central. Deu para entender? E aí? Então, as instituições financeiras, elas são obrigadas pelas normas do Banco Central a provisionar os valores monetários correspondentes a possíveis perdas financeiras nos casos dos processos judiciais. Exatamente. Quando o cliente ele entra em um processo judicial contra financeiro, o que acontece? Se ele ganhar esse processo, dependendo lá do que foi, qual o motivo que levou ele a processar a instituição financeira ela pode o quê? Ela pode pagar uma indenização para esse cliente, não é verdade? E isso ele entra como o quê? Entra como possíveis perdas. E o que acontece? Para evitar possíveis quebradeiras aí nas financeiras, nas instituições, todo mundo lá entrando com processo, para evitar isso, possa condicionar perdas para os clientes. O que é que acontece? Eles precisam de um modelo preditivo, beleza? Por que um modelo preditivo? Diante disso, as instituições financeiras precisam prever o quanto precisa guardar, o quanto precisa poupar para uma possível perda no futuro. E aí, meu querido, minha querida, que entra o cientista de dados, é verdade. Aqui na financeira, o que acontece? Nós temos aí clientes que colocam a financeira no pau, é lógico. Só que nós temos também um corpo jurídico que vai analisar, né, é verdade? Tudo isso. Tem casos e casos. Tem caso que o nosso corpo jurídico ele entra e fala assim, olha,
esse caso aqui a gente não precisa dar atenção porque o cliente ele está entrando com uma ação indevida à instituição financeira. Beleza, olha, esse outro caso aqui a gente precisa dar mais atenção porque o cliente aqui ele está certo e a gente pode pagar uma indenização. Então, o que é que acontece? A gente faz um cálculo de quantos processos nós temos. A máquina preditiva ela faz um cálculo de quantos processos tem, quais são os processos relevantes que possivelmente possamos pagar uma indenização, não é verdade? E aí ele faz esse cálculo, olha, temos aí 20 processos, desses 20 processos, 7 processos são que tem maior atenção que a gente pode estar pagando. E esses 7 processos juntos, qual o valor total que a gente pode estar pagando? Olha, chega aí a 36 mil, todos eles juntos. Então, precisamos poupar quanto? Só que o que a máquina não pode prever é a sentença que o juiz dá, na verdade? Ela não pode prever isso. Então, o que é uma previsão? Quando você está lá em previsão do tempo, é uma previsão que amanhã faça sol de 32 graus. Mas isso é certeiro? Não, a previsão não é uma coisa 100% exata, não é verdade? Então, já aconteceu de a gente estar olhando aí a previsão do tempo. Olha, sábado vai fazer sol de 32 graus aqui em São Paulo. Olha o que acontece. Vamos para a praia. A gente vai fazer o quê? Vamos para o litoral, não é verdade? Vamos lá, vamos descer para a gente pegar uma praia. E depois a gente viu essa previsão. Chega sábado, o que acontece, meu amigo, minha amiga aqui em São Paulo? Chega sábado, em vez de estar batendo 32, está batendo 28. Tá tudo nublado, mas está quente, entendeu? A gente pensou que o sol ia aparecer. Na verdade, é uma previsão, ou seja, a previsão não é 100%. Então, voltando aqui para a área jurídica, para a área financeira, essa previsão também não tem como saber a sentença do juiz. Olha, ele pode dar o valor mínimo, como ele pode dar também o valor máximo, a gente não sabe. Mas, entretanto, todavia, a gente faz o quê? Uma análise preditiva de quanto a gente tem de poupar. E a máquina preditiva disse, olha, depois de toda a análise que ela fez, a gente deve poupar uns 36 mil. Em cima disso, a gente joga aí um valor percentual acima que a máquina preditiva já faz lá no algoritmo, entendeu? Então, se a gente já quer um resultado com percentual acima, a gente já coloca lá esse percentual. Além da previsão, ele joga ainda em cima um percentual para ele dar o valor exato que a gente precisa poupar. É mais ou menos isso aqui que nós estamos fazendo. Prever quanto precisamos guardar para uma possível perda no futuro. Que perda é essa? Uma perda de quê? De uma indenização. E isso aí no mundo financeiro é uma das perdas, tá entendendo? Que no mercado a gente tem como perda, tá bom? Então, só para você entender, esse aí é o processo de previsão. Lembrando mais uma vez, a previsão não é um processo 100%. E a gente vai ver que mesmo a máquina treinando, a gente tem lá os modelos preditivos, depois a gente faz uma avaliação de tudo aquilo que ela estudou, de todos os dados que ela estudou, no caso a gente fala, né, treinou, ela treina, e ela testa e ela dá um resultado. Depois que ela dá esse resultado, a gente faz o quê? A gente ainda faz uma avaliação desse resultado. Verdade. A gente faz uma avaliação da máquina preditiva e nunca chega ao 100%. Porém, quanto mais perto dos 100%, é ótimo. Tem máquina preditiva, meu amigo, minha amiga, que a gente faz que a previsão dá lá 86% de acerto. Olha, uma máquina com previsão de 86% de acerto é show de bola, é fenomenal, não é verdade? E é isso aí que você vai entender sobre porcentagem de avaliação de máquinas preditivas. Para quê? Para você prever ou classificar um percentual show de bola. Quanto mais perto do 100%, melhor, tá bom? Ou seja, quanto mais perto do 100%, melhor é a sua previsão. Beleza, Michael? Então, adivinha como é que as instituições financeiras fazem para prever esses valores? Eu até já dei aqui o beabá para você, né? Exatamente, elas constroem o quê? Máquinas preditivas. Por meio de modelos preditivos, eles fazem o quê? Eles fazem aí o estudo dos dados para ajudar nessa previsão, beleza? Show de bola!
Então, como é que a máquina preditiva ela é construída? Temos aqui ó, as 5 etapas, as 5 fases do processo de construção de máquina preditiva. Entender o problema no negócio. O que é entender o problema no negócio? É o negócio que você está inserido. Se é na área da saúde, na área da construção civil, na área imobiliária, na área financeira, é esse problema de negócio, beleza? Show de bola. E aí o que é que nós fazemos? A análise exploratória dos dados. Muitas vezes, para você entender um problema de negócio, a gente parte o quê? Lembra lá? Na análise que nós fizemos, várias análises que fizemos aí no nosso decorrer aí nesse processo de formação do cientista de dados, nós fizemos várias análises exploratórias para quê? Para você visualizar o que? Os dados, com o objetivo de entender o problema do negócio. Não é verdade? Show de bola, a gente entendeu o problema do negócio, a gente faz análise muitas vezes para entender, né, o problema do negócio, e dentro da análise exploratória a gente faz o quê? O tratamento dos dados. Depois, olha onde nós estamos aqui, fazendo o quê? O pré-processamento dos dados, exatamente. Estamos aí fazendo o pré-processamento dos dados. Para quê? Para a gente pegar os dados que a gente trabalhou aqui e agora deixar os dados prontos para quê? A gente deixa aqui nesse pré-processamento, a gente deixa os dados prontos para a criação de máquinas preditivas, exatamente. E depois que a gente constrói a máquina preditiva, a gente ainda faz o quê? A gente avalia a máquina preditiva. Esse aqui é o passo a passo, esse aqui é o beabá do Machine Learning. Nós estamos aqui, ó, na terceira fase, na terceira etapa, que é o pré-processamento de dados. Nas aulas que vão vir, eu vou colocar aqui para vocês exatamente tudo sobre o pré-processamento de dados, beleza? Só que você vai entender o pré-processamento de dados é agora. Eu não vou deixar para a aula que vem, não. A gente ainda tem aqui uns minutinhos. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui para você agora, nesse exato momento, sobre o pré-processamento de dados. Eu estou trazendo aqui de primeira mão, garoto, garota. Presta atenção, no pré-processamento de dados, nessa etapa aqui que nós estamos, o que é que nós vamos fazer nessa etapa? Aqui, ó. No pré-processamento de dados, nós temos aqui 6 etapas, beleza? Para a gente estar fazendo o quê? Deixando os dados, ó, 6 etapas, para a gente estar deixando os dados o quê? Prontos, trabalhados para criação de máquina preditiva. Só que, meu amigo, minha amiga, a gente usa todas esses 6 pontos aqui no pré-processamento? Não, não usa. Mas eu vou deixar aqui esses pontos para você entender. Às vezes a gente utiliza 1 ou 2 pontos, mas você precisa saber que dentro do pré-processamento de dados existem ainda passos para a gente fazer o quê? Trabalhar com os nossos dados para eles ficarem prontos, tá bom? Prontos para quê? Olha só que a gente vai fazer aqui, ó, pronto para a criação de máquinas preditivas. E temos aqui no primeiro ponto, ó, codificação de dados categóricos. O que são dados categóricos? Você vai aprender agora. Ó. Muitos algoritmos de aprendizado de máquina requerem que as variáveis categóricas, lembra quando a gente está falando de variáveis, a gente está falando de quê? De classes ou de colunas. Então, muitos algoritmos, lembra lá o que é algoritmo? Muitos dos algoritmos que têm o quê? Um passo a passo para aprendizado de máquina, eles requerem que as colunas categóricas, ou seja, as colunas que possuem textos, tá bom? Uma coluna que eu vou dar de exemplo aqui é sexo. Ele pode ser o quê? Ele tem texto, masculino ou feminino, não é verdade? Então, muitas dessas colunas aqui sejam convertidas no formato numérico, beleza? O que acontece? A gente pega colunas de textos, lembra aí que variáveis categóricas são colunas textuais, são variáveis textuais que possuem texto dentro delas, beleza? Então, dentro da coluna sexo, eu possuo ali texto, beleza? E dentro desse texto, dessa coluna sexo, eu tenho 2 categorias, ó, para texto, que é masculino e feminino. Deu para entender? Por isso que são variáveis categóricas. Dentro desse campo, dentro da coluna
sexo, eu tenho masculino, eu posso digitar lá o texto completo, masculino, ou eu posso digitar somente um M, que corresponde ao quê? Masculino. E a mesma coisa feminino, eu posso digitar todinho lá, feminino, que corresponde ao quê? A categoria feminina. Ou só colocar um F, não é verdade? Beleza. E aí que entra a codificação, que é o quê? Converter colunas textuais em colunas numéricas. Maico, eu consigo fazer isso? Consegue. E para isso, existem duas principais técnicas de codificação, que é o label encode, certo? Ele converte colunas categóricas em números inteiros. E também temos uma técnica que é o on-hot encoding, que cria uma nova coluna para cada categoria com valores binários. Beleza? Então, a gente vai ver isso aqui. Eu já vou estar deixando isso aqui, ó, como é que é o processo. A gente vai usar justamente esses, o label encode e o on-hot encoding, tá bom? São técnicas para a gente converter o quê? Variáveis categóricas em variáveis numéricas, beleza? Show de bola. Isso é o quê? Codificação. Além disso, nós temos aqui, ó, normalização ou padronização de dados. O que é normalização? Vamos reduzir valores dos dados para uma escala entre 0 e 1. Isso é útil quando você deseja que os dados sejam diretamente comparáveis. Então, a gente faz o quê? A gente faz uma normalização. E também a gente tem a padronização. Então, a padronização, ela centraliza os dados com a média zero e o desvio padrão. Lembra que a gente falou lá sobre média, desvio padrão? Exatamente, que a padronização faz, usando frequentemente com algoritmos que assumem distribuição normal, como regressão linear. A gente vai ver isso aqui quando a gente entrar profundamente aí falando de máquinas preditivas, falando de machine learning, beleza? Show de bola. Então, existe aqui a normalização. Para a gente estar normalizando, a gente utiliza esse camarada aqui, ó, Minimax Scaler. Ou para padronização, a gente utiliza o Standard Scaler, beleza? Beleza, Maicon, show de bola. Aqui já tem também funções, ó, o Fit Transform. A gente utiliza aqui, ó, bibliotecas, funções das bibliotecas. Depois a gente vai passar isso aí no decorrer. Mas você só precisa saber que normalização ou padronização a gente tem também duas formas. Uma para normalizar e a outra para padronizar. Beleza. Terceiro ponto. Dividindo o dataset, dividindo o nosso data frame em conjuntos de treino e de teste. Exatamente, ó, se liga só no que a gente vai fazer. Nós temos aqui um dataset, tá? E esse dataset, a gente faz o quê? A gente divide os dados em conjunto de treino e de teste. É uma etapa essencial para avaliar o desempenho dos modelos de máquina preditiva, de aprendizado de máquina, beleza? Geralmente, a divisão ela é 70-30 ou 80-20. O que é que eu quero dizer? A gente tem um dataset aí com 1000 linhas, beleza? Os nossos dados, ele tem 1000 linhas, tá? Digamos aí, temos 5 colunas e temos 1000 registros, 1000 linhas. O que é que nós fazemos nessa divisão? Na etapa da divisão, você precisa escolher se vai ser 70-30 ou 80-20. Eu, Maicon aqui, Maiquinho da Bahia, eu geralmente escolho 70-30, porque eu deixo 70% para treino e 30% para testar. Mas, Maicon, o que é treino e teste? Vou explicar aqui agora. Ó. Eu pego, lembra que eu falei que o dataset tem 1000 registros? 1000 linhas? Beleza, 1000 linhas. Aí o que é que eu faço? Eu tiro 70% dessas linhas. O que é que ele faz? Ele pega 700 linhas e divide o dataset em dois. Ó. 700 linhas. Com 700 linhas, o meu modelo ele vai treinar. Ele treinou com todos os dados. Beleza.
E os outros 30% ele entra como teste. Por que teste? Ele entra como dados novos. Por que dados novos? Porque eu separei, ó, eu tirei 700 linhas para ele treinar. Ele treinou, beleza, o modelo já está lá treinado. E agora eu vou testar com as outras 300 linhas. Aí ele testa o modelo. Beleza, ele treinou e depois a gente testa. A mesma coisa, eu pego aqui 80/20. Com 800 linhas, eu faço o quê? O treinamento do modelo, ele vai lá e treina. Com todos os dados, com todas aquelas colunas que tem, ele vai lá, linha, pegou a primeira linha, ele vai coluna por coluna. Segunda linha, coluna por coluna. Terceira linha, coluna por coluna. E esse processamento, ele é muito rápido, tá bom? O aprendizado de máquina, ele é muito rápido. E aí ele faz o quê? O treino. Pá! Ele treinou com 800 linhas. 200 linhas, ele vai fazer o quê? São dados novos que ele vai testar, entendeu? Então é por isso que eu divido o dataset para treino e para teste, beleza? Para que testar? Para a gente testar com dados novos. Que dados novos? Os dados novos do total de dados que nós temos. Um exemplo, dos 1000, lembra lá? 1000 linhas. Então, 200 linhas ou 300 linhas, de acordo com a divisão que você fizer, entra como dado novo. E aqui está uma forma de ele dividir, certo? Dado de treino e dado de teste. Na divisão, a gente faz o quê? A gente divide x e y. X treino, x teste, y treino e y teste, beleza? E a gente utiliza aí o train test split, tá? Que a gente vai ver isso aí futuramente. Esse camarada aqui, justamente em x e y para quê? Para ele testar, ó. Aqui nesse caso, ó, ele deixou dados de 0.2, ou seja, ele já deixou aqui 20% para teste e os outros 80% vai ser o quê? Treino, beleza? Show de bola. Vamos continuar aqui. Outro ponto que a gente também já viu na análise exploratória de dados, a gente também já viu sobre detecção de outliers, detecção de quê? De anomalias, e a gente já viu alguns quesitos para a gente fazer tratamento de outliers. Ou seja, você já chegou aqui no pré-processamento de dados, apto para entender o que é outliers, beleza? Beleza, outliers podem distorcer o desempenho do modelo, beleza? Dos modelos. Para detectar outliers, você pode usar visualizações como gráficos Blockspot, ou calcular valores de forma de um intervalo interquartil. E a gente utiliza o Blockspot, olha ele aqui, e a gente também utiliza, ó, lembra lá do primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil? Exatamente, a gente utiliza fórmulas, ó, a gente utiliza aqui a matemática, para quê? Para criar um algoritmo, para quê? Para fazer um tratamento de outliers. Olha como fica mais fácil quando você começa a entender tudo, não é verdade? É verdade, a gente faz esse tratamento aqui, ó, se precisar ou não. E como é que você sabe, Michael, que precisa realizar um tratamento? A gente faz isso aqui, ó. A gente faz uma visualização gráfica e através do boxplot, dessa funçãozinha aqui que tem no Seaborn, a gente faz aí a visualização para ver, olha, temos dados aí anormais, temos anomalia nos dados. E a gente faz o quê? Um tratamento, beleza? Show de bola. Temos também o quê? Criação de novas features. Isso aqui também nós já fizemos na análise exploratória de dados. Lembra? Quando a gente criou uma nova coluna, exatamente, a gente criou uma nova coluna através de colunas já existentes no dataset. A gente já fez isso aí, tá ligado? Se liga aí, pega a visão que isso aqui a gente já fez, ó, também. Às vezes, a criação de novas colunas pode melhorar a performance dos modelos. Porque, às vezes, lá no nosso modelo, a gente aqui no nosso dataset, dentro do nosso dataset, a gente não tem a coluna alvo. E, às vezes, a gente cria a coluna alvo, que seria a nova feature, através das colunas existentes dentro do nosso dataset, tá bom? E a gente também pode fazer um outro tipo, que é uma transformação logarítmica, não é verdade? Exatamente, isso aqui também é uma outra forma de a gente estar criando colunas, tá bom? Beleza. Outra questão que é
a redução de dimensionalidade. Lembra quando eu falei ali, dei um exemplo do dataset para veículos de carro, de concessionária, aquela coisa toda? Ou seja, é um dataset grande, porque ele contém muitas features, ele contém muitas colunas, porque é uma característica lá dos carros, né? E aí a gente entra na maldição da dimensionalidade, que é um dataset com muitas colunas. E o que a gente faz? Para reduzir, a gente utiliza uma técnica como PCA, análise de componentes principais, que ajuda a gente a reduzir a dimensionalidade, mantendo aí a variância mais relevante num dataset. E a gente tem aí uma biblioteca poderosíssima que a gente vai utilizar também, tanto para a gente estar fazendo aí o Trend Test Split, para a gente utilizar aqui o Mini Master Scaler, o Standard Scaler, a gente usa essa biblioteca aqui, ó, que é poderosíssima, que é o sklearn ou scikit-learn, beleza? A gente vai falar isso aí mais na frente, tá? E, para concluir, o pré-processamento de dados, ele é uma etapa fundamental para garantir que o seu modelo de aprendizado de máquina ou análise dos dados seja eficaz, tá? Para quê? Para a gente deixar o dado aí pronto para a criação de máquina preditiva. E aí, o que é pronto para a máquina preditiva? A gente limpa, transforma e prepara os dados, tá? Para que eles possam ser usados corretamente. É por isso que a gente faz redução de dimensionalidade, é por isso que a gente faz o que? Tratamento de outliers, é por isso que a gente divide o dataset, é por isso que a gente faz normalização ou padronização, e é por isso que a gente faz codificação, tá? E nas aulas futuras, nós vamos fazer codificação, nós vamos fazer normalização, tá? Nós vamos dividir o dataset para quê? Para a gente deixar o dado pronto para a criação de máquinas preditivas, para a criação de machine learning, tá bom? E ao usar bibliotecas como Pandas, NumPy e o scikit-learn, ó, beleza? Ou sklearn, você pode realizar essas tarefas de maneira eficiente com quem? Com Python, meu querido, beleza? Show de bola, Maicon. Agora eu entendi que essa parte aí do pré-processamento de dados, a gente faz o quê? A gente tem alguns pontos para poder fazer antes de construir a máquina preditiva, beleza? Show de bola. E é por isso que a gente vai agora começar a decolar nessa formação de cientista de dados, beleza? Até a nossa próxima aula, que a nossa próxima aula nós vamos colocar mão na massa, que aqui comigo a gente separa o quê? A gente separa aí, ó, 90-10, 90% de prática e 10% de teoria. É necessária essa teoria, porém, a nossa prática você entende muito mais praticando, que aí você começa a entender os conceitos da teoria, beleza? Show de bola? Até a nossa próxima aula. Um forte abraço aí para você.